Prezados amigos, prezados irmãos, mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus, pela bondade de Deus, podemos estar aqui novamente na sua companhia, agradecendo desde já os minutos que aqui ficaremos juntos, não é? E eu quero dizer a você que me acompanha que você é muito bem-vindo ao nosso canal A Bíblia Tem a Resposta. Que você possa, nesses minutos que aqui ficaremos juntos, abrir o coração e deixar que o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, o Deus dos céus e da terra, Ele possa falar aos nossos corações, nos ensinar mais uma preciosa lição, um precioso ensino da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Como você pode ver no título deste vídeo, eu gostaria de falar hoje, meditar com você, sobre este assunto que está na pergunta aí, não é? Será que existe a maldição hereditária? Certamente, você já ouviu falar nisso, como eu também, alguns anos atrás, muitas pessoas escreveram livros e fizeram muitos comentários, saíram muitos periódicos a respeito desse assunto da maldição hereditária. Então, primeiramente, para nós entendermos o que seria essa maldição hereditária, segundo esses escritos, alguns livros, alguns artigos que nós lemos. Então, maldição hereditária seria aquele entendimento, aquele conceito que diz que existe, que pode existir, né, em uma geração de uma determinada família, algum fator, algo negativo, né, algo negativo que acompanha aquela família ao longo das gerações. Então, um exemplo, né, de maldição hereditária, para nós podermos entender melhor. Digamos que numa família exista alguém que é alcoólatra, alguém que, né, é viciado no álcool, é alcoólatra. Então, o que seria essa maldição hereditária nessa família? Vamos dizer assim, né, se fosse esse o fator negativo para ser considerado como maldição hereditária. Seria que esse vício do alcoolismo, ele estaria acompanhando a família de geração em geração. Então, começando lá, né, digamos, do bisavô. Então, o bisavô era alcoólatra, né, vivia preso, era escravo do vício do álcool, e ele teve um filho, e esse vício, ou seja, essa escravidão do alcoolismo, passaria também para o seu filho. O filho seria alcoólatra, né? Aí o filho teria um outro filho, né, que seria também alcoólatra, o bisavô, o avô, o pai, o filho, os netos, e assim sucessivamente, este fator, não é? Esse vício seria passado, digamos assim, de família, de geração em geração. Então, nesse exemplo que eu dei, essa seria a maldição hereditária dessa família, ou seja, o vício do alcoolismo passaria de pai para filho e assim sucessivamente. Então, algumas pessoas creem nisso. Creem, né, que se o pai foi viciado em álcool, o filho também será, o neto também será, e assim sucessivamente. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? O que nós podemos aprender sobre esse assunto na palavra de Deus? Então, dois textos que são citados por essas pessoas que pensam dessa forma, que existe, né, a maldição hereditária que passa de geração em geração. Um deles está lá no livro de Êxodo, não é? No livro de Êxodo, no capítulo 20, e no verso 5 e 6. Então, há alguns escritos, alguns livros que algumas pessoas escreveram sobre a maldição hereditária, citam esse texto bíblico, que está lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 5 e no verso 6. Verso 5 diz assim, Êxodo 20, verso 5, são os mandamentos, as tábuas de pedra, né, que Deus entregou a Moisés. E no verso 5 diz que Deus é zeloso, no final do verso, né, e visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, visito a iniquidade, a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E o verso 6, muitas vezes ele é
esquecido, ele não é lido, não é? Mas tem que ser lido também, porque ele está dentro do contexto. Verso 6 diz assim: E faço misericórdia, Deus dizendo, faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, principalmente o verso 5, que diz que Deus visita a maldade dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, é um verso citado para dizer assim, ó, está dizendo aqui que até a quarta e quinta geração a maldade será, né, objeto de juízo de Deus em uma família, numa sucessão de gerações. Mas temos que refletir, por isso que eu falo, prezados e prezadas. Quando nós lemos a Bíblia de uma maneira apressada, de uma maneira, muitas vezes com pensamentos pré-concebidos, normalmente nós vamos tirar conclusões equivocadas. Né? Temos vários exemplos que ao longo, né, do outros vídeos que eu vou gravar aqui, eu quero trazer alguns assuntos que vamos mostrar que quando se pega um versículo isolado das Escrituras, né, um texto isolado, um verso isolado, ou se lê sem o devido cuidado, sem a devida oração, pedindo o entendimento a Deus, né, pedindo que o Espírito de Deus nos dê um entendimento nas Escrituras, na sua palavra, ou pegamos textos isolados, normalmente, ou para não dizer certamente, chegaremos a conclusões equivocadas, conclusões que não são verdadeiras à luz da palavra de Deus, à luz do ensino das Escrituras. Então, esse verso que eu quero dizer, esse texto, e no mesmo livro de Êxodo, só que um pouquinho mais para frente, capítulo 34, né, vamos ver aqui, 34 e verso 7, que fala assim, né? 34, verso 7. Que Deus, ele é misericordioso, tardio em iras e grande beneficência, é o verso 6. E o verso 7 fala que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. E aí o final do verso 7 diz assim, Êxodo 34, verso 7, final do verso 7. Que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, baseado nesses textos, principalmente nessa parte que diz que Deus visita a maldade, né, ou a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, deu origem a esse ensino, esse entendimento que existiria uma maldição hereditária que passaria de geração em geração dentro das famílias. Mas eu quero agora, hoje, né, nessa oportunidade que aqui estamos juntos, aprofundar um pouquinho mais, refletir em alguns textos das Escrituras que vão nos mostrar que o ensino da palavra de Deus é um pouco diferente em relação a esse entendimento da maldição hereditária. Vejamos o que diz lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, não é? No capítulo de número 18, e alguns versículos deste capítulo. Lembrando sempre, não é, que eu já falei aqui em outros vídeos, né, que a origem de todo mal, de toda maldade está em Satanás, aquele anjo que se rebelou contra Deus, fez uma rebelião, levou alguma parte dos anjos com ele. Ele é a origem do pecado, né, foi o primeiro que pecou, que desobedeceu a Deus, e ele, a partir daquele momento, transformou-se então no diabo, em Satanás, e é a origem, a fonte de todo o mal. Então nós não temos que pensar assim, a maldição hereditária, ela tem que ter alguém que esteja por trás disso. Como a origem do mal, todas as ações que se opõem à vontade de Deus, elas tem como fonte Satanás? Então, vamos fazer esse link. Maldição hereditária também está ligada a uma obra satânica, a uma obra diabólica. Mas como entender agora corretamente essa questão da maldição hereditária? Será que porque o bisavô de alguém foi um alcoólatra, o seu bisneto, o seu neto, as gerações também terão que ser alcoólatras? Isso vai passar realmente de geração em geração? Ezequiel, capítulo 18, e alguns versos, né? Começando a partir do verso 1, que diz assim, né? E veio a minha palavra de Deus, do Senhor Deus, dizendo, aí o verso 2, que tendes vós, dizeis esta parábola, acerca da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Se embotaram em outra linguagem, quando a boca fica amarrada, né? Como você come uma uva verde, um caqui também verde, que fica aquela
aquela sensação, né? A boca parece que fica presa, costuma-se dizer que ele amarra, né? A boca fica amarrada. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, os pais comem a uva verde, nesse provérbio aqui que Deus registra, em Ezequiel 18:2. Os pais comem a uva verde e, em vez da boca dos pais ficarem amarrada, é a boca dos filhos que vai ficar amarrada. Mas isso é verdade? Deus está perguntando aqui, vocês estão falando isso, mas isso realmente é verdade? Então, se nós lermos aqui alguns versículos desse capítulo de Ezequiel, nós vamos ver que o ensino da palavra de Deus é diferente, não é? Se olharmos aqui, alguns versículos. Andando nos meus estatutos o homem e guardando os meus juízos, verso 9, certo? E procedendo segundo a verdade, o tal justo viverá. Agora, olha o que Deus diz no verso 10. Se este justo gerar um filho que seja ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão... Ou seja, o pai foi justo, né? E gerou um filho que foi ladrão, que cometeu transgressões, pecou contra Deus. Deus aqui nesse capítulo, ele diz que ele certamente, quem vai sofrer o juízo é quem fez o mal, certo? É o que ele diz aqui, verso 17 agora. 16, então. E não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, e não roubar, está dizendo das boas ações, né? Dar pão ao faminto e desviar do aflito a mão e não receber usura em demasia, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Então aqui ele fala primeiro do pai, o pai justo, gerar um filho que seja injusto, seja pecador, e depois Deus inverte o exemplo. Ele diz, né, que o pai sendo injusto, sendo um pecador, sendo um ladrão, sendo, né, alguém que desobedece a Deus, mas gera um filho que é justo. Ele faz os dois exemplos. Aí, no versículo 19 do capítulo 18 de Ezequiel, diz assim, olha só, o versículo 18 primeiro, né? Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. O pai morrerá pela sua maldade. O filho fez juízo e justiça, certamente viverá. Verso 19. Aí o verso 20 diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Estou lendo o versículo 20 de Ezequiel 18, né? A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, aqui neste texto de Ezequiel, depois com mais tempo você medite aí na sua casa, em relação a esses textos que eu li aqui, Deus é claro. E o apóstolo Paulo, ele resume esse ensino aqui de Ezequiel lá no capítulo 14 de Romanos. 14:12 de Romanos, que diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, ou seja, a responsabilidade é pessoal. Se o pai foi justo e o filho foi injusto, o pai não vai pagar pelos pecados do filho. Se o pai foi um injusto e o filho foi justo, o filho não irá pagar pelos pecados do pai. Cada um dará conta, prestará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. O que o apóstolo Paulo deixou registrado lá digamos assim, em plena harmonia com esse texto de Ezequiel, do capítulo 18 do livro de Ezequiel. Então vejam que aqui nós já temos esse entendimento. Não é porque o pai foi alcoólatra que o filho necessariamente será. Pode ser alcoólatra? Pode ser que seja alcoólatra, mas não é uma regra. Porque a maldição, o pai era um viciado, o avô foi viciado, e o filho também está sob essa maldição. Não, aí o entendimento, como nós lemos aqui, é que a responsabilidade é pessoal. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Mas como entender, então, a realidade de famílias que isso realmente acontece, né? Nesse exemplo que eu dei do vício do álcool. O avô era alcoólatra, o pai foi alcoólatra, o filho foi alcoólatra, o neto também foi, assim sucessivamente. Aí, meus queridos e minhas queridas, o entendimento correto que as escrituras ensinam é porque a mesma carreira, a mesma escolha de iniquidade, de pecado que fez o pai, o filho também faz. A escolha está nas nossas mãos. Se o pai foi um alcoólatra, mas o filho escolheu servir a Deus, não existe maldição hereditária.
Outro exemplo importante aqui, que eu queria deixar, é lá em Mateus, quando o Senhor Jesus fala, falando lá aos escribas e fariseus, da hipocrisia dos escribas e fariseus, no capítulo 23 de Mateus, Jesus ele fala assim, ó, 23, né, e verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus, Mateus 23, 29, hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Aí, verso 30, Jesus vai dizendo, né? E no verso 32 ele fala assim, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, vocês continuaram se comportando como vossos pais se comportaram. Os pais foram injustos, foram pecadores, foram rebeldes à voz de Deus, foram desobedientes, e vocês continuaram nesse mesmo caminho. Vocês não mudaram esse caminho. É por isso que eles também vão sofrer, Jesus estava dizendo aqui, iriam sofrer o mesmo juízo. Assim como lá no Antigo Testamento. O juízo de Deus veio sobre Israel pela sua desobediência, pela sua iniquidade, pelo seu pecado. Nos tempos de Jesus, Jesus diz a mesma palavra para os israelitas da geração, muitas gerações depois. Muitas gerações depois daquela geração de israelitas que saíram do Egito, Jesus fala, vocês continuam no mesmo caminho dos vossos pais, continuam rebeldes, continuam desobedientes, continuam pecadores contra Deus. Então, vocês também sofrerão o mesmo juízo. Então, esse é o entendimento, prezados e prezadas, que nós temos que ter em relação a este assunto, né, da maldição hereditária. A maldição hereditária ela vai se perpetuar, ela vai existir na vida de alguma família se aquela família continuar no caminho da iniquidade. Se o vô foi alcoólatra, ou não creu em Deus, o pai também não creu em Deus, o filho também não creu em Deus, Satanás agirá também na vida de todas aquelas gerações, escravizando-as nesse vício, nesse pecado do alcoolismo. Então não é porque, digamos assim, não é porque aquela família está destinada, né? Existe uma maldição sobre ela, que vem acompanhando gerações e gerações, nesse caso, desse exemplo que eu falei, do vício do alcoolismo. É porque o diabo, os seus demônios, atuam na vida daqueles que escolheram permanecer no pecado, permanecer nas trevas, essas gerações serão escravizadas neste vício do álcool, por exemplo, porque escolheram não servir a Deus. Então esse é o entendimento correto. Como Jesus fala aqui, em Mateus 23, os israelitas lá do tempo de Moisés, que ficaram prostrados no deserto, foram pecadores, foram desobedientes à voz de Deus. A geração que se originou deles nos tempos de Jesus continuou sendo incrédulos, continuaram sendo desobedientes. Então Jesus falou, o mesmo juízo que os vossos pais receberam lá atrás, no tempo de Moisés, ficaram 40 anos lá peregrinando no deserto, morreram no deserto, não entraram na terra prometida, vocês sofrerão também porque continuam procedendo de maneira iníqua, de maneira rebelde, de maneira desobediente ao Deus Criador. É o que Jesus diz aqui no capítulo 23 de Mateus. Então vejam que esse deve ser o entendimento correto. Deus, prezados e prezadas, prefere sempre exercer a sua misericórdia. Deus nos ama, como já falamos em vídeos anteriores. E, se dependesse de Deus, a misericórdia dele é que seria sempre demonstrada, seria sempre aplicada à vida do homem. O problema é que o homem escolhe permanecer no pecado. Escolhe pecar contra Deus. Escolhe permanecer nas trevas. E então, não há outra opção para Deus. Deus vai exercer o seu juízo, porque, como eu já disse em outros vídeos, Deus é perfeito em todos os seus atributos. Perfeito amor, perfeita justiça. Então, se o homem peca e escolhe uma vida sem Deus, o juízo de Deus virá sobre a vida dele. Se o homem se arrepende e escolhe uma vida com Deus, uma vida em comunhão com o seu Criador, mediante a fé em Jesus, a misericórdia e o amor de Deus serão derramados sobre a vida dessa pessoa que escolheu em servir a Deus e ser fiel a Deus. E para nós terminarmos o nosso vídeo de hoje, eu quero só ler ainda aqui, Lucas, capítulo 1, verso 50, que fala sobre as misericórdias, né? O cântico de Maria, né? Quando ela estava louvando a Deus, depois de ter recebido ali a notícia que seria mãe, geraria no seu ventre o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus Cristo, né? Ela diz no capítulo 1, no verso 50 de Lucas, assim, é a sua misericórdia, ou seja, a misericórdia de Deus é de geração em geração sobre os que
o temem, os que amam, honram a Deus. Também, lá em Tiago, para nós terminarmos, a carta de Tiago, capítulo 2 e versículo 13, está escrito: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, Deus prefere sempre dispensar a sua misericórdia, demonstrar a sua compaixão, a sua bondade, o seu amor, do que exercer, aplicar o seu juízo. Porque o amor de Deus, demonstrado mediante o sacrifício de Jesus, é infinito. Então Deus exerce o seu juízo quando ele não tem opção, porque ele é perfeito. Diante do pecado, diante da rebeldia, diante da iniquidade do homem, não há outra opção. Deus vai exercer o seu juízo porque o homem escolheu o caminho da desobediência, o caminho do pecado. Acredito eu, nesses minutos que ficamos juntos, que pudemos aqui dar um esclarecimento melhor para você em relação a essa questão da maldição hereditária. Ou seja, na verdade, a obra do diabo na vida de uma família, nesse exemplo do vício do alcoolismo, por exemplo, só ocorrerá se as gerações escolherem permanecer no pecado, escolherem permanecer na desobediência, escolherem permanecer na rebeldia contra Deus. Mas no momento que, nesse exemplo ainda do alcoolismo, o vô foi alcoólatra, o pai foi alcoólatra, porque escolheram permanecer no pecado, mas o filho escolheu servir a Deus, escolheu obedecer à voz de Deus, não há maldição, não há poder diabólico mais sobre a vida dele. Isso está escrito lá, depois você leia aí na sua casa, em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Lá no versículo 19, no final do verso 19, diz que o maligno, o diabo, o Satanás, não pode tocar na vida daqueles que são de Deus, na vida daqueles que procuram viver em comunhão com Deus, que escolheram viver uma vida com Deus. Prezados e prezadas, vamos ficar por aqui hoje. Deus possa abençoar a sua vida. Se você ficou com alguma dúvida, algo que eu falei aqui não ficou claro, lembre-se que você tem a opção do e-mail ali na descrição do vídeo, mande a sua pergunta ou nos comentários registre ali a sua dúvida, que nós estaremos refletindo na palavra de Deus, consultando a palavra de Deus e enviando para você uma resposta. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia, esses minutos que aqui ficamos juntos. E não se esqueça, se você tem alguma dúvida, tem alguma inquietação, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.